Lazzaroni, deputada Inês Pandeló, deputado Robson Leite, professor Panceri e toda a sua equipe, aos educadores e educadoras da FATEC, boa tarde. Primeiro, eu queria, como pessoa, não como membro da comissão, até porque nem titular eu sou suplente, e eu acho lamentável que seja tão difícil ser titular da Comissão de Educação quando numa audiência importante como essa, diversos titulares não se contam presentes. Ainda bem que tem suplente, né? Mas, como pessoa, me dirigi aos profissionais da FATEC que não puderam assistir, pedir desculpas, que é o mínimo, né? Nesse momento que se pode fazer, e principalmente aos que não estão aqui, aos que estão lá embaixo. Depois, pessoalmente, irei até lá fazer isso diretamente, porque é muito ruim que a gente não consiga, evidentemente, fazer uma audiência pública com todos os interessados presentes, porque a audiência tem um caráter público, o nome é audiência pública, então deveríamos, sim, tentar o tempo inteiro ter. Claro que a audiência sempre acontece nessa sala, toda quarta-feira, várias audiências com a própria FATEC, diversos professores que eu vejo, eu cansei de ver aqui em outras audiências, estão sempre presentes há anos aqui. É claro que a gente podia ter se organizado melhor, é verdade, se a comunicação chegasse, pediria o plenário, mas, enfim, de qualquer forma, é ruim, né, o poder público fazer uma audiência pública e não conseguir ter presente todos os profissionais. Isso é ruim, de qualquer maneira, e cabe a gente pedir desculpas e tentar fazer com que isso não aconteça novamente. Eu quero deixar primeiro alguns esclarecimentos para o que foi falado aqui, sem citar ninguém, mas alguns cuidados. Primeiro, plano de cargos e salários não é feito pela LERJ, como foi dito. Plano de cargos e salários é feito pelo governo e aprovado pela LERJ. A LERJ não pode fazer plano, isso é muito perigoso quando se diz quem faz plano de cargo e salário é a LERJ. Não é. Quem faz plano de cargo e salário é o governo que encaminha para a LERJ. Se o governo não encaminhar para a LERJ não pode fazer. Quem dera que a gente pudesse fazer. Eu gostaria, mas não podemos. Quem tem que fazer é o governo. Então, se está parado há anos, está parado no governo, não está parado na LERJ. Na LERJ não chegou. Se chegar, vota. A gente pode até perder, pode fazer emenda, pode ser derrotado, mas quem faz plano de cargos e salários é governo, não é Assembleia. Esse é um primeiro esclarecimento importante para se dizer aqui, para a gente começar a não tentar tirar a responsabilidade de quem tem, né? E outra, é muito perigoso essa história de contratados contra concursados. É muito perigoso isso. Tem razão quem chama atenção para isso. Não há um conflito entre concursados e contratados. O problema do concursado não é o contratado, não. O problema é a escolha política que o governo faz. E aí, quando a gente fala qual é a política de governo, qual é a política de Estado, eu quero dizer que claramente contratado é política de governo, concursado é política de Estado. Porque concurso público, defesa de concurso público é princípio. É princípio. Então, não se trata de um conflito, não se trata de um conflito entre concursados. Se caminhar para isso é muito ruim. É muito ruim. Agora, tem uma questão central que diz respeito a cumprimento de lei. Cumprimento de lei não é entendimento, é cumprimento de lei. Se tem concursado, e se o concurso está dentro do prazo de validade, esse concursado tem que ser chamado. É lei. É lei. E aí, eu também acho, eu concordo com a Inês, é verdade que em algumas situações, qualquer governo pode ter que contratar, em determinadas situações, isso é fato. Agora, isso não pode ser a regra. Isso não pode ser quando tem um concurso válido, e eu recebi um documento, se eu estiver errado, nenhum problema de eu ser corrigido, né? Mas, professor de biologia, o concurso abriu 3 vagas, há centenas de classificados, tanto para 20 quanto para 40 horas, tem contratados trabalhando, né? Idem, eu só estou dando exemplo, não estou dando aqui a cobertura de todo o quadro, estou dando exemplos concretos, onde isso acontece, é fato, né? Então, língua portuguesa, 14 vagas para 40 horas e 7 para 20 horas. Tem gente classificada no último concurso.
e gente ocupando o cargo sendo contratado, né? O mesmo se repete em espanhol, filosofia, assim vai. E aí eu tenho uma informação aqui, professor concursado 40 horas do Instituto Superior, salário de 2.681. Um professor contratado para as mesmas 40 horas, 2.273, né? Enfim, não é o mesmo salário, é um salário abaixo. Tem também diferença no professor concursado FATEC, professor contratado FATEC 40 horas. Enfim, isso tem que ser evidentemente discutido, e isso não é resolvido numa audiência pública, mas isso é encaminhado numa audiência pública, e para isso serve a audiência pública, porque tem uma questão que é de princípio. Nós sempre defendemos aqui, é um princípio defendido por essa comissão, o princípio do concurso público. Por quê? Terceirização e contratação vai na contramão da democracia, vai na contramão da transparência. Essa é a questão central. Não estou dizendo que não tenha que contratar em algumas situações, mas quando isso passa a ser regra, nós perdemos transparência, nós perdemos, evidentemente, a capacidade democrática do que cabe ao Estado. E aí, tem aqui uma notícia que saiu nos jornais, não sei o que estou dizendo, todo mundo viu o fantástico das licitações carta marcada, aquilo foi na área da saúde, mas ficou evidente que não é só da área da saúde, não é só da área. A Locante, citada aqui pelo professor Pancera, a Locante de 2007 a 2011, com o governo, tem 213 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso porque é alocante, porque se botar a Facility, aliás, o nome já é sugestivo, se botar a Facility, o valor provavelmente é muito maior. É muito maior, né? Então não cabe. E aí é muito ruim ter a Fundação Apoio à Escola Técnica sair de 9 milhões o contrato original para ir para 68 ou 63, tem divergência, mas não importa. Isso é a contramão da transparência. Isso é a contramão do desejo popular, do que se espera do poder público. Isso não é um partido ou outro que está dizendo, isso é a sociedade que está clamando há muito tempo. As manifestações são muito claras. Se exige transparência, se exige decência na condução da questão pública. Então não basta ser honesto, tem que parecer honesto e tem que fazer com que as coisas aconteçam assim. Então, e eu acho que ser honesto é obrigação de qualquer pessoa, né? Não é mérito. Agora, enfim, a insatisfação da categoria, para concluir, presidente, a insatisfação da categoria é visível. A insatisfação é visível. Eu acompanho a Comissão de Educação desde o primeiro momento do meu primeiro mandato, desde 2007, já tive com vários profissionais aqui inúmeras vezes. A insatisfação dentro da FATEC é crescente. Tem alguma coisa errada, então. A pauta de reivindicação tem 21 pontos. Sinal de que alguma coisa está errada. Sinal de que o diálogo, se não é zero, também não é suficiente. É evidente que não é suficiente. A insatisfação é óbvia. Essa audiência não está lotada e não tem gente lá embaixo à toa. Então, que a gente possa ter a sensibilidade de... E aí eu quero fazer duas propostas concretas, presidente, que eu espero que possam ser propostas da comissão, para a comissão, se não for o mandato, cumpre, mas seria interessante que fosse da comissão. Primeiro, um ofício dessa comissão, buscando os números de quantos contratados hoje tem na FATEC. Que a comissão possa oficiar, não há problema nenhum, essa é uma informação de interesse público, né? E que a comissão possa oficiar para que a gente tenha os números. Quantos contratados tem hoje na FATEC? E um segundo ofício, se a comissão concordar, né, de quais são os gastos com a terceirização na FATEC. Então, são dois ofícios que eu espero que a comissão possa fazer. Isso não é favor, isso é de interesse público. Isso é dinheiro público e é um espaço público, então o interesse é público. E, por fim, eu quero sugerir que, na fala do professor Pancera, que tem uma história, né, que eu conheço há bastante tempo, que a gente tem que respeitar, mesmo tendo divergências. A divergência não pode anular o respeito. Agora, dizer que seria muito importante
que nessa audiência pública, e quero dizer que o professor Celso Pancero sempre veio em todas as audiências, ao contrário de outros, né, do próprio secretário, que me parece não gostar muito dessa prática, mas dizer que seria muito interessante que o professor Pancero saísse daqui indicando uma data para receber o sindicato. Né? Mas olha, na data tal, vamos conversar. Ah, mas o sindicato faz muito protesto. Ainda bem o dia que não fizer, que eu vou ficar preocupado. O sindicato faz críticas que eu não concordo. Faz parte. Faz parte. Né? A vida leva a gente para um lado e para o outro. A gente tem histórias que vão fazendo com que a gente tenha experiência de todos os lados. Agora, é importante que tenha diálogo. É importante que o professor Pancero saia daqui e sua equipe dizendo, olha, na data tal, vou receber o sindicato. Com todas as divergências, com todas as mágoas, com todos os problemas, mas vamos dialogar. Porque se a audiência pública continuar sendo o único espaço de diálogo, é muito ruim para todos. Ninguém ganha com a falta de diálogo. Essa é a minha ponderação. Obrigado, presidente. Obrigado.